pouquíssimo tempo anunciamos aqui a pré-venda de duas obras sensacionais e fantásticas para os fãs de Robert Howard. Exatamente no dia 22 de janeiro, que seria o aniversário dele, né? Ele completaria 115 anos se estivesse vivo. Lançamos a pré-venda de Bram McMorr, um livro que vai dar continuidade a essa coleção maravilhosa que a gente está fazendo, né? Lançamos tudo que o Howard fez do Conan em 3 volumes e agora vai sair o Bram McMorr, está em pré-venda também. Ele tem 364 páginas, preço sugerido de capa de R$ 72,90, mas na pré-venda apenas R$ 51,00. Capa de Frank Frazetta e no capricho habitual da editora. Quem já tem os Conans sabe do que a gente está falando, né, Lê? Sim, os Conans também voltaram para o catálogo aí da Amazon, estão em pré-venda junto com o Howard. Exatamente. Então garanta o seu, porque o pessoal fica mandando e-mail pra gente falando assim: puxa vida, acabou os Conans, quando vai ter de novo? Ô gente, compra mais, né? É só você comprar lá, não tem problema, tá lá em catálogo agora. É isso aí. E para completar a nossa felicidade, anunciamos também a pré-venda de Red Sonja, A Balada da Deusa Ruiva, de Roy Thomas, Esteban Maroto e Santi Casas. A nossa edição, além, claro, da HQ, traz também o conto original escrito por Robert Howard, que deu origem à personagem, que é A Sombra do Abutre. Um conto sensacional que ele escreveu em 1934 e deu aquela ideia ali para o Roy Thomas de adaptá-la para Era Iboriana. E a Red Sonja é uma personagem que a gente ama, muita gente aí conhece, os grandes fãs de Conan com certeza já leram alguma história dela, alguma participação dela ali na Espada Selvagem de Conan ou em qualquer outra edição. Red Sonja teve filme, né, cara? Teve com filme. A Brigitte Nielsen e o Arnold Schwarzenegger, sim. 1985. Você se recorda que durante um bom tempo, recentemente aí, faz coisa de alguns anos, uns 7, 8 anos, o Robert Rodrigues brigou muito para tentar fazer um novo filme da Sonja. Você verdade, disso, né? Cara? Não vingou, morreu aí, né? Não vingou. Dizem as más línguas, eu não tenho confirmação da história, mas dizem as más línguas que o problema foi o filme do Conan ter naufragado. Aquele filme com o Jason Momoa. Entendi. E a ideia da produtora era, se o filme vingar, nós vamos fazer a Red Sonja. Mas ele chegou a fazer vários pôsteres com a esposa dele, a Rose McGowan, e ela de Sonja teria ficado espetacular. Os pôsteres aí que eles divulgaram eram demais, cara. E, curiosamente, a ideia que o pôster tem dos cabelos dela vermelho assim, o resto tudo com tonalidades frias de cores e tal, é a ideia que tem aqui na Red Sonja nossa, cara. Exatamente. Mas eu acho, Ale, que em algum momento vai sair um filme dela, sabe? Eu acho que tem todo um plano aí da Marvel, junto com a Conan Properties, de resgatar o personagem. A gente tá vendo isso nas páginas da Marvel agora, sabe? O Conan voltou, né, totalmente à moda, assim, que a Sonja não tá na Marvel, né? Não tá, mas eu acho que em algum momento eles vão pegar mais personagens ali do Howard, né? Eu acho que é uma personagem muito forte. E se a gente for pensar, aqui no Brasil, é justamente o tema do Papel Jornal de hoje, aqui no Brasil ela tem uma história de publicação bem convoluta. Mas lá nos Estados Unidos, você pode falar que ela foi uma personagem muito estéril, muito firme, cara. Sempre teve revista própria, vários volumes sendo lançados, primeiramente pela Marvel e posteriormente pela Dynamite. Sempre teve uma revista solo da Sonja. Sim, desde a criação dela, você teve pelo menos uns 20 anos aí que ela foi uma das maiores heroínas do mundo, né? Ela é muito conhecidíssima. Lá no começo dessa indústria dos eventos de cosplay, dos eventos de quadrinho nos Estados Unidos, ela era muito escolhida pelas mulheres para fazer cosplay, assim, né? Teve toda uma onda de representação da Red Sonja. A Wendy Pini, desenhista, né? Ela inclusive fez umas coisas maravilhosas, fez pin-up da Sônia e tal, fazia o WildQuest, ela própria fazia o cosplay da Sonja, junto com o Frank Thorne, que também, ele não fazia Sonja, ainda bem, mas ela fazia, junto com o Frank Thorne, que era o desenhista principal da Sonja. Então teve alguns anos aí que ela foi uma das heroínas dos quadrinhos mais conhecidas no mundo todo, cara. E aqui no Brasil, ela chegou também, como a Lê falou, de maneira convoluta, saindo em várias edições, e agora a gente vai passar esse panorama para vocês aqui. Ale, antes da gente começar falando propriamente dessas edições antigas, cabe dizer que A Balada da Deusa Ruiva, que estamos publicando aqui, reconta a origem da Sonja. Sim. Né? Uma possível origem da Sonja. Sim, uma possível, mas tem-se ali uma origem mais consagrada, né, que foi apresentada pelo Roy Thomas, e aqui tem-se uma outra visão sobre ela. Então é uma HQ que funciona muito para quem não conhece nada da personagem também, sabe? Perfeito. Tem textos de apoios assim bem interessantes, então se você não conhece nada, pode ficar tranquilo. Aqui é um excelente começo, inclusive. Até porque, como vocês vão ver no restante do programa agora, é difícil conseguir as coisas da Sonja porque é material bastante antigo, a maior parte publicado pela editora Abril.
A Panini publicou pouquíssima coisa, bem lá no início da Panini com os quadrinhos, e a Mitos recentemente publicou um negocinho também, mas de resto só coisa velha mesmo. Então, manda ver aí, como vocês sabem, edição capa dura, 116 páginas, de R$ 69,90 por R$ 48,93, agora na pré-venda, 30% de desconto. Alezinho, vamos lá, qual foi a primeira coisa que saiu da personagem aqui no Brasil? Essa revista, Daniel, a gente já mostrou aqui num papel jornal que fizemos sobre a editora Block. Foi justamente esta edição aqui, que é um almanaque gigante do Homem-Aranha. Revista lindíssima, eu lembro que eu me invejei e babei em cima dela quando você mostrou naquele papel jornal, e a primeira aparição então da Red Sonja foi aqui. Ela foi aqui justamente na história desenhada pelo Estevão Maroto. E chamava Red Sonja já, não teve igual Mulher Maravilha, um monte de invencionice, né? Teve, era a Sônia, a Sônia. super fêmea. Ah, é? Sônia, a super fêmea. Isso daqui foi no ano de 75. E logo na sequência, ela começou a aparecer na revistinha solo do Conan o Bárbaro, que foram só 6 volumes lançados. No número 1 já tem história dela. E eram historinhas curtinhas das revistas que saíram na própria Conan the Barbarian, lá fora, e depois, isso no início, e depois já começaram a publicar as revistas, as histórias da Marvel Features, que foi a primeira série solo da Sonja. Então, não são as 6 edições que tem a Red Sonja, acho que tem a 1, a 2, a 4... A 1, a 2, a 3, a 4, uma coisa assim. Mas saíram algumas histórias aqui. Certo. Depois que a Block publicou essas histórias, então chegou aqui no Brasil, tal, tinha as histórias do Conan, essa história de uma guerreira junto, a Sonja, ninguém sabia direito quem era. Tudo bem, ficou por isso mesmo. Mas até então não tinha saído aqui, não tem a primeira história da Red Sonja da Marvel. Não, a primeira história da Red Sonja da Marvel mesmo, então a Block terminou, foi para Abril. E Abril publicou a primeiríssima história aqui, em Heróis da TV 36. Aí sim, porque qual que é o lance? O Roy Thomas, ele queria uma personagem feminina para fazer uma parceria ocasionalmente com o Conan ali. Já tinha a Belit e depois viria apresentar a Valéria, né, se eu não me engano. Já tinha a Valéria e a Belit viria um pouquinho depois ainda. Isso. Só que a Belit, na cronologia do Howard, aparece num momento tardio da vida do Conan. Então ele não queria adiantar, no plano de publicação dele, na cabeça dele, não queria adiantar a Belit. Porque o Conan aqui está com 20 e poucos anos e a Belit aparece na vida dele com 30 e poucos. E como já era engessado por conta das histórias do Howard, ele queria uma personagem nova que ele pudesse fazer o que ele bem entendesse, assim, né? Que fosse, claro, originada pela mente do criador lá pelo Howard, mas que tivesse possibilidades. Aí ele pega a Sonja, que saiu dessa história A Sombra do Abutre, mas que não tem nada a ver com a era iboriana, com a era medieval do Conan, né? A história original se passa durante as Cruzadas, a Sônia, né, com Y daí, aparece com uma pistola e tal, ela é uma guerreira também, tem várias características, ele acaba descobrindo essa história por conta do Glenn Lord, que era um dos maiores entendedores e tal, foi com quem ele fechou todo o contrato para lançar o Howard na Marvel, né? Sim. Ele descobre por conta dele essa personagem e ele fala, pronto, é isso que eu preciso. E ele fica fascinado por ela ser ruiva, né? Porque tinha a Valéria loira, a Belit morena e aí uma ruiva com essa possibilidade. Adaptou, pegou a personagem lá criada pelo Howard e apresenta então no mundo do Conan. Isso acontece, se dá definitivamente em 72. Pois é. Quando ele estava fazendo as revistas do Conan junto com o Barry Smith, né? Vamos tentar contextualizar esse momento, galera. Olha que loucura. A Sonja foi criada na revista Magic Carpet, que saiu em 1934. Mas esse conto não foi mais republicado. Simplesmente não foi mais. Ou seja, quando o Roy Thomas estava lá fazendo o Conan, ele não conhecia esse conto. Era muito obscuro, né? Até para os fãs de Conan era muito obscuro, porque não era republicado. Aí o Glenn Lord mandou uma cópia para ele leu e ficou maluco. E diferente, o Howard era um bom criador de personagens, né? Pô, além do Conan ele fez Solomon Kane, o Ku, o Bram McMore que estamos lançando agora, eram personagens que eram de relativo fácil acesso pensando nos Estados Unidos daquela época. Red Sonja, por ter só saído nesse conto, não virou uma personagem recorrente das histórias, acabou sendo esquecido. Acabou sendo esquecido, exatamente. Quando o Roy Thomas leu, ele ficou doido e falou assim, cara, é exatamente o que eu precisava. Eu vou trazer essa personagem para a era iboriana, mas digo mais, eu vou adaptar essa história. Então a primeira história é justamente A Sombra do Abutre. Olha que legal. Aqui é adaptada e vocês, a história vocês conseguem fácil porque está aí no ônibus da Panini, do Conan o Bárbaro. Então Conan o Bárbaro 23 sai a primeira história. Então quando você dá uma olhada aqui, ó o Abutre, que nem é descrito lá no conto. Tá vendo? Olha só, que legal. Ele substitui todo o cenário, substitui aquele guerreiro que aparece originalmente naquele conto pelo Conan, olha só. Aí a hora que a Sonja aparece, ó, o Conan fugindo a cavalo, como acontece lá no conto, tudo igualzinho
E aí a hora que a Sonja aparece... Olha aqui, só. E olha, o visual dela, é importante frisar isso, né? O Barry Windsor Smith, gênio, a gente idolatra o trabalho dele aqui, mas ele escolheu retratá-la com essa cota de malha e esse shortinho de couro, né? Essa tanga de couro, que não era um visual muito interessante, muito impactante, não fica guardado na memória, né? Pouco tempo depois, o editorial da Marvel recebeu uma pin-up do Esteban Maroto que apresentava esse famoso biquíni de ferro. Aí depois vocês vão ver aqui, a gente vai mostrar algumas imagens. O Roy Thomas se encantou pelo visual e pediu para os artistas seguir isso. Depois que o Barry Windsor Smith saiu dos títulos do Conan, quem assumiu foi o John Buscema. A partir de então, usou-se o biquíni metálico que consagrou a personagem. Perfeito. E a Sonja já começou a aparecer nas histórias da revista Conan the Barbarian, em histórias secundárias, como coadjuvante nas histórias do Conan e histórias secundárias, sempre com o biquíni. Tanto que essa capa aqui é do Buscema, né? Aí, ó, já. E já tá com o famoso biquíni aqui. Nossa, olha esse nível de talento. Nossa Roy senhora. Thomas, Barry Smith, Buscema, Esteban Maroto. Eu sou gigante, Ale. Só gigante, que fase, Brasil. bicho, que fase. Voltando ao nosso papel jornal aqui. Então, a Abril dá o start no mês de, se eu não me engano, é junho. Dá uma olhada aqui atrás, eu acho que é junho de 1983. Junho de 82. Junho de 82, perdão. Quase 10 anos depois da apresentação da personagem nos Estados Unidos, então. Isso, em junho de 82, essa revista está saindo aqui. Curiosamente, na sequência, saiu o Almanac Conan o Bárbaro 2, em que vem a estreia de Sonja Guerreira. Ninguém contou para quem fez essa capa que ela já tinha estreado. Tá escrito na capa dessa, ao lado de Sonja Guerreira. Aqui, ó. Caraca. E aqui tem uma história desenhada pelo Frank Thorne, daquelas que saíram na Marvel Features. Outro grande desenhista que se associou intrinsecamente à personagem, né? O Frank Thorne tem uma parada interessante, que ele desenhou a Sonja durante anos, né? Gostava muito da personagem. Tanto é que fazia cosplay lá com as moças. Exatamente. E tal, né? Queria trazer uma dose de erotismo maior para a personagem, não conseguiu, por conta de estar trabalhando para a Marvel. Quando saiu da Marvel, criou uma personagem que era praticamente a Sonja, que é a Gita, só que com dose de erotismo muito, muito mais premente. Uma maluquice total. Então aqui ela aparece na Heróis da TV e no Almanac do Conan. Não tem nada ainda assim em série, por enquanto. Ainda não. Aí ela tem mais uma participação importantíssima. A revista mais vendida na época de quadrinhos de super-heróis era o Homem-Aranha. Em Homem-Aranha 2 veio o encontro do Homem-Aranha com a Sonja. Olha, que legal. A Sonja viaja no tempo e encontra o Homem-Aranha, e é legal pra dedéu isso daí, cara. Imagina a felicidade do Homem-Aranha de encontrar a Red Sonja. E por isso que quando muita gente torce o nariz pro que a Marvel tá fazendo neste momento com o Conan, de jogar o Conan pros Vingadores e tal, não sei o que lá, eu falo, gente, você pode até não gostar do contexto, mas não é nenhuma novidade. Ah, sim, pois é. Que já fizeram antes, fizeram no passado, não tem diferença. Eu acho bobagem reclamar disso, sabe? Se a história for legal, tá valendo, né, cara? Pode tudo, né? Afinal de contas, são super-heróis da Marvel, pô. Total, total. Aí, ô Danielzinho, nessa época, como a gente já falou em vários papel jornal, era uma zona na Abril. E os personagens, dificilmente eles tinham uma casa fixa, digamos assim. A Sonja não foi exceção. O próprio Conan apareceu um monte de lugar. Conan saiu até em Capitão América. Né? E a Sonja, ela começa saindo em Heróis da TV. Em Heróis da TV 50, eles trazem uma capa maravilhosa aqui do Frank Thorne, que é a capa da Red Sonja 1, lá nos Estados Unidos. Mas a história é a história que saiu na Espada Selvagem, que conta justamente a origem dela, desenhada pelo Dick Giordano. Puta, que legal, que legal. E a origem dela, como você bem falou aqui, é uma origem muito parecida com a que nós estamos trazendo no da Balada da Deusa Ruiva, e é uma coisa controversa, né? Porque você está falando de uma personagem que ela foi violentada, ela sofre horrores na mão de uns calhotas, horríveis, lá uns saqueadores, né? São São nojentos. Por conta disso, ela é visitada por uma entidade que confere para ela habilidades. E assim, ela tem força de vontade. Sim, ela já tem aquele desejo de vingança também, né, o ímpeto cara? de viver, de se vingar, de sei o que lá. E ela já tinha treinamento de guerreira e tal, sabia usar espada, né? Aí essa entidade vem pra potencializá-la, né, vamos dizer. E aí ela fala assim, olha, e você vai ser invencível, eu vou te dar esses poderes e todo esse ímpeto, até que um homem a derrote em batalha. E ninguém consegue derrotar a Sonja em batalha. Essa é a grande sacada, né? Os homens olham pra ela e vê uma menininha lá, num biquíni de metálico, magricela, usando uma espada. Eles falam, eu vou detonar essa mulherzinha, que é isso. Pô, todo mundo me chama de mulherzinha de novo, vem cá. Pau! A Sonja, galera, é uma personagem apaixonante. Muito. Apaixonante. Num mundo
de bárbaros, ela se destaca, cara. Ela tem um carisma muito grande, ela foi muito bem tratada desde a sua origem, na verdade. Desde as primeiras linhas que o Howard apresentou a personagem, ela já tem um ar assim, mais fanfarrona, curte a vida, e ao mesmo tempo ela é muito foda, sabe? Ela é uma guerreira excepcional. E ela se garante, Se né? garante. Se garante totalmente. O personagem é incrível desde a sua origem. O Roy Thomas, cara, soube trabalhar ela à perfeição. Acho que por isso que ela causou tanto impacto aí nos anos 70 e nos anos 80 e continua nos fascinando até hoje, cara. Porque tem algumas histórias absolutamente sensacionais e ela é maravilhosa. Personagem, assim, muito, muito, mas muito legal. O Roy Thomas, ele era um cara muito à frente. Eu vou abrir um parênteses, galera, pra falar do Roy Thomas. Ele era um cara muito à frente do tempo dele. Desculpa, mas ele era muito visionário. Ele era um cara... tô falando mas ele tá nativo, ele é um cara humanitário pra caramba. Essas visões dele de igualdade, de representatividade. O que ele fez pelos quadrinhos, todo mundo tinha que acender uma vela pra ele. Numa época em que não tinham mulheres trabalhando na indústria, cara, ele pegou e abriu um selo de heroínas para mulheres produzirem. Que trazia a Felina, trazia a Shanna, traziam outras personagens femininas, heroínas, produzidas por mulheres. Não eram homens escrevendo e desenhando mulheres. A própria Red Son já teve uma fase desenhada por uma mulher, não Sim, foi? a gente vai chegar lá. Vai chegar. Porra, cara. Então ele era muito visionário, assim, deu espaço assim para desenhista, para colorista, para editoras dentro da Marvel, sabe? Fez um trabalho excepcional nesse sentido. O cara é demais. Cara. Bom, babamos o ovo pra ele, temos o Roy Thomas no catálogo e é isso aí. É isso. Por isso essa alegria, gente. Roy Thomas. Red Sonja continuou saindo em Heróis da TV, então saiu lá nos 50, saiu no 52, depois pulou para as aventuras Marvel, voltou para Heróis da TV. A bagunça. Bagunça. Heróis da TV, Super Aventuras Marvel. Caraca. Pra acompanhar, gente, era difícil. Imagina, tem que comprar todas as revistas, né? Eu acho que quem editava não pensava muito nisso. Põe aqui, tá faltando quantas páginas? Põe essa aqui e coloca pra cumprir a cota, não sei. Até porque, qual era o conteúdo? Às vezes era uma história da Conan the Barbarian, às vezes era uma história do Marvel Features, às vezes era uma história da Red Sonja. Então a gente está falando aí de histórias de 72, 75, 78. Nossa, que bagunça. Não tinha cronologia, galera. Era tudo meio perdido, saca? Era difícil realmente de seguir. Teve outro momento importante, eu até cito essa edição aqui nas minhas 50 HQs da minha vida e tal. Isso daqui, essa história saiu em preto e branco na coleção da Salvati recentemente, porque saiu tanto na Conan the Barbarian quanto na Espada Selvagem. E aqui é um encontro muito, muito, muito bacana do Conan com a Sonja. Roy Thomas e John Buscema final, né? Como não gostar? Não dá. O que é isso? Bom, depois disso, Danzinho, de ficar sambando pra lá entre Almanac do Conan, Heróis da TV e Super Aventuras Marvel, a Sonja mais ou menos encontrou um lar na revista do Incrível Hulk. Olha só que coisa mais inusitada, digamos assim. Então aqui, ó, Incrível Hulk 17, uma capa que eu acho maravilhosa. Puta capa sensacional, cara. Você tem a estreia da Sonja com desenhos do Frank Thorne, se eu não me engano. E aí sim, foi publicando mais ou menos na ordem as coisas que iam saindo na revista Red Sonja. Então saiu no Hulk 17, saiu no Hulk 21, Hulk 22, Hulk 30... Virou a casa dela, foi saindo. Pulando algumas edições aqui, mas foi saindo, né? Você não precisava sambar muito de um lugar para o outro, embora ela ainda tenha aparecido em Super Aventuras Marvel, ela ganhou uma capa na edição 24, Heróis da TV 78, ela também ganhou uma capa, e tem uma história muito bacana aqui também. E essa edição, Danielzinho, ela é maravilhosamente desenhada pelo John Buscema, mas tem uma curiosidade. Abril ela fazia muito essas coisas, eu não entendo muito bem. Essa história é a última história do volume 1 da Red Sonja, lá nos Estados Unidos. Olha só. E depois, no ano seguinte, eles continuam lançando outras histórias também, tipo essa aqui é a edição 15 do Red Sonja. A edição 12, 13 e 14 sai no ano seguinte. Não sei porque Abril fazer essas coisas, cara. Loucura. Dificulta pra cacete a vida do colecionador, né? É tão mais fácil você publicar na ordem, né? Não sei o que acontecia. Às vezes, não sei, não vou nem arriscar uma opinião. Mas o que aconteceu é que, ainda seguindo a ordem cronológica, a Red Sonja apareceu numa Espada Selvagem, Espada Selvagem 7, ela aparece num quadro de um poema do Conan. É só isso. E na edição 14... ela literalmente tem uma história aqui.
Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, na Conan the Barbarian, na Sage Sword of Conan e até na Coup of the Atlantis, tinha histórias secundárias da Sonja. Então tinha bastante material para Abril pegar e publicar. E depois que ela aparece nessa edição, regularmente, espaçado, mas regularmente, ela teve outras histórias ao longo da carreira da Espada Selvagem. Saquei. Aí ela continuou saindo no Hulk, no ano seguinte, que nem eu disse, aquele Heróis da TV 78 publicou a edição 15 da gringa, mas aqui ó, Hulk 31, tem Star Wars na capa, mas é porque o Star Wars tá aí aqui mesmo, merecia até um papel jornal isso. Star Wars, Hulk e Sonja na mesma edição, gente. Que doideira, né, cara? Então aqui sai a edição 12 da Red Sonja, desenhada pelo Frank Thorne. Na sequência, sai a edição 13, desenhada pelo John Buscema. E aqui no Hulk 35, sai a edição 14, desenhada pelo Sal Buscema. Então, com a publicação daquele Heróis da TV 78, um ano antes, você encerra o título Red Sonja aqui no Brasil. Então saíram todas do título Red Sonja. Talvez tenha pulado alguma no decorrer do processo, Entendi. né? Precisa fazer as contas aí, mas acho que saiu sim. Tudo meio maluco, né? Precisava de alguma editora para compilar isso tudo aqui no Brasil, né? Já pensou? Já pensou? Meu amigo. E tem bastante coisa da Sonja que nunca foi publicada por aqui, totalmente inédita, né, cara? Toda a fase Dynamite dela, e tem muita coisa. A Gail Simone fez uma fase longeva. Eu sou dela. maluco pra ler, todo mundo fala que é sensacional. Inclusive cara. tem a Queen Sonja, que eu nunca li também, falam que é muito bom, que é quando ela se transforma numa rainha. Bom, Promete. se a Balada da Deusa Ruiva for um sucesso, claro que vamos tentar trazer esses títulos. Por que não, né, cara? né? É? Por que não? Depois que encerrou isso daí, Danielzinho, a Sonja, ela estreou um Grandes Heróis Marvel, Grandes Heróis Marvel 13, com capa do Watson Portela, brasileiro Watson Portela. Essa capa não foi utilizada na gringa, obviamente, só aqui no Brasil. Nessa época, o Watson Portela trabalhava aqui na editora Abril, e a Abril abria espaço para ele fazer várias capas das revistas. Então teve capa de Heróis da TV, teve capa de Aventura e Ficção, além dos trabalhos infantis que ele fazia, né? E aqui a capa da Red Sonja, da Sonja, o Grandes Heróis Marvel, foi dele. E qual que é a história que tem aqui? O barato é que lá nos Estados Unidos, em 83, a Marvel reiniciou o título da Sonja, mudou o uniforme, o famoso biquíni, então é esse uniforme aí que a gente está vendo. Era o Tom DeFalco escrevendo. A primeira edição é desenhada pelo Dave Simmons, só que daí em diante a Marvel colocou uma desenhista, que foi a Mary Wilshire. Que é aquilo que a gente tinha comentado lá. Exatamente. Pô, e ela ficou um tempo à frente do título, Ficou né? um bom tempo, cara, acho que quase um ano na frente do título. Que legal. E muito da hora você trazer uma artista para desenhar a principal guerreira da Marvel, né? Muito então, legal. Saiu esse Heróis da TV, e aí, na sequência, em ordem cronológica, aí sim, acho que a Abril já está começando a ficar um pouquinho mais colada nisso. Na revista do Incrível Hulk, a Sonja começa a sair. Então aqui você tem Sonja 1 e 2. Aí você tem a Sonja 3, que inclusive foi capa do Incrível Hulk. E quando você abre a revista, ela é a primeira história. Olha Muito só. interessante isso. E aí, 41, depois 42, 44, 45, 49, foi saindo regularmente na revista do Hulk. Finalmente, alguns meses na sequência aí pra galera poder curtir Sim, as histórias dela, Pode né? crer. Ocasionalmente, que nem eu falei, em paralelo, ela continuava sendo na Espada Selvagem. E na Espada Selvagem, em cores, número 2, tem uma historinha curta dela. Na própria Espada Selvagem normal, e aqui estava rolando a saga da Belit, do Conan, tem um momento em que o Roy Thomas colocou a Belit, a Sonja e o Conan. Uma história longa, tem umas 4 ou 5 partes. E na edição 46 veio a capa em que tá o Conan junto com a Sonja. Uma capa bem diferentona assim, mas que eu acho bonita, cara. Bonita pra caramba a capa. É uma capa do Boris. Uma movimentação, uma ação foda, né? Embora eu prefira a arte da Julie Bell, Nossa, ela era espetacular, que é a né, cara? esposa do Boris, principalmente no primeiro momento da carreira dela, o Boris é um gênio. E aí, então, durante, acho que Espada Selvagem 43 até 46, teve essa saga aí, que a Sonja participou da história da Belit e do Conan, né? Depois, ela aparece também em Espada Selvagem em cores 4, e na 6, essa daqui tem uma história muito controversa do Danielzinho. Qual que é? Todo mundo que lê os nossos Conan sabe o que aconteceu com a Belit, né? Infelizmente. Spoiler aí. Spoiler aí, desculpa, gente, mas a Belit, a grande paixão da vida do Conan, morre de uma maneira muito trágica. Nos quadrinhos, o Roy Thomas cria a história igualzinho, como foi, mas depois ele traz a edição A Ressurreição de Belit. E nessa ressurreição de Belit, o Conan tem a chance de trazer a Belit de volta. E a Sonja aparece na história logo no começo. Ela não sabe que a Belit morreu.
e ela encontra com o Conan num bar, numa taverna, e ela começa a falar: onde é que tá aquela cadela branca lá, a Belit? Aí o Conan, Barraco mesmo. o Conan fala assim: Sonja, cala a boca. Ah, ela te largou? Foi, é. Tinha certeza que na primeira oportunidade ela ia te largar, porque não sei o que lá, ele vira uma burdoada na cara dela. Caraca. Ela saca a espada e ele derrota ela em batalha assim, cara. Aí ele fala assim: e aquela promessa lá de que quem te derrotar em batalha pode dormir com você, ou uma coisa assim. Aí ela se entrega nos braços dele, aí ele leva ela pro quarto. Aí ela pergunta pra ele assim: a Belit gostava disso, tal, não sei o que lá? Aí ele fala: você não percebeu ainda que a Belit tá morta? Aí ela se liga do que ela tá falando, aí ela fala: desculpa, Conan. Aí ele fala: o que eu tô fazendo aqui? Larga ela e sai andando. Caramba. E por que a história foi controversa? Porque ele vence ela em batalha, e vence muito fácil. O argumento até dá uma desbaratinada, fala assim que tem pessoas que na taverna acreditam que ela escorregou no vinho e caiu, tal, não sei o que lá, mas o fato é que ele vence ela e embanha a espada. Fala assim: ó, eu te venci. E aí, vai cumprir a sua parte do trato? Eita. Eu imagino que tenha sido polêmica mesmo. Foi polêmica. Depois disso, ela sai da revista do Hulk e ela vai para onde ela sempre deveria ter estado, Danielzinho, que é na revista mensal do Conan. Oh, aleluia, né? Essa época, nós vivemos um momento muito fortuito do Conan aqui no Brasil. Tinha a revista Rei Conan, inclusive ela aparece lá também, eu não trouxe, mas ela aparece. Tinha a Espada Selvagem, tinha a republicação da Espada Selvagem, porque vendia muito bem. Tinha a revista mensal Conan o Bárbaro, além dos especiais. Era uma Conan mania rolando pra tudo quanto era lado. Que ano que foi isso aí? Final dos anos 80 e início dos anos 90. Tá. Tinha muito Conan. Desde a época do filme, Conan virou uma febre. E a gente está vendo essa febre se repetir. É tudo cíclico, né? Interessante. Tudo. Então, o Conan ganhou realmente uma revista mensal que foi longeva, durou aí alguns anos, publicando material inédito do Conan. A Abril começa aqui publicando o Marvel Features 1, depois traz a Red Sonja 1, e aí continua trazendo material inédito da personagem. E publica durante um tempão na Conan the Barbarian também. Olha que beleza. Então é isso, estamos arrematando a fase Abril aqui. Vocês viram que ela saiu em um monte de lugar. Pularam-se várias edições, tem muitas histórias incompletas, principalmente da fase posterior dela. A Mitos lançou aquela revista Conan o Bárbaro, que trazia também magazine em preto e branco, republicou várias dessas histórias, republicou vários dos encontros, mas não teve muita coisa inédita da personagem. A nova fase dela começou a sair pela Panini, aqui como eu mencionei no início do programa. Então a Panini trouxe o especial Sonja Guerreira, aqui, curtinho, muito legal isso daqui. Uma minissérie Crânios Flamejantes, aqui. É importante dizer que essa fase já é da Dynamite, já não tem mais nada a ver com a Marvel, né? Sim, perfeito. Assim como o Conan saiu da Marvel e foi pra Dark Horse, a Sonja foi pra Dynamite, né? Exatamente. E outros personagens, como o Rei Cool e o Bram McMore, Salomon Kane, foram para outras editoras também. Inclusive, hoje em dia, a Red Sonja continua saindo em coisa da Dynamite. A nossa edição, que a gente vai publicar aqui no Brasil, saiu originalmente na Espanha, em 2018, pela Planeta Comic, mas foi um acordo junto com a Dynamite, que depois lançou nos Estados Unidos também. Exatamente. Essa fase da Gail Simone que a gente citou agora há pouquinho, tudo Dynamite. Isso. E isso aqui, tanto o especial quanto a minissérie, preparou o terreno para Homem-Aranha e Sonja. Uma história bem legal, bem honesta, e acaba sendo bastante nostálgico para um cara como eu, por exemplo, que leu aquele Homem-Aranha 2 lá e, sei lá, 30 anos depois, falou assim: não é possível que aconteceu isso, que os caras trouxeram de volta isso. Que legal, né? Um crossover super inusitado e crossover de editora também, né? Aí crossover de editora. Tem o dedo da Marvel aqui. A capa é legal pra caramba, já tem o Venom aqui, olha só. Mas foi só isso que a Panini publicou da Dynamite. A Mitos publicou o encontro Red Sonja e Conan. Foi uma minissérie escrita lá fora, nesse especialzinho aqui. Foram 4 edições lá fora, do Victor Gischler e Roberto Castro. Honestamente, é melhor deixar pra lá, né? não é legal isso daqui, galera. Eu não curto muito essa parada. Parece uma coisa meio feita às pressas aí. Enfim, não é o que tem de pior, mas também não é o que tem de melhor. Essa daqui, ó, que é da Gail Simone, eu acho bem mais legalzinha, cara. Eu acho bem mais bacana. Que saiu como Conan Lenda Volume 2. Da Gail Simone e do Jim Zub. E com desenhos do Dan Panosian, Randy Green e Rick Ketchum. Então, é isso daqui. Os encontros da Red Sonja e do Conan. Parece que a Mitos não quis mais apostar na personagem, né? Publicou só mesmo os encontros deles. E aí, desde então, a Sônia estava esquecida aqui no Brasil. Até chegar a editora Pipoca Nanquim e lançar esse triunfal retorno
da parceria Esteban Maroto e Roy Thomas. Como é que uma personagem dessas pode ficar esquecida no Brasil, Danielzinho? Não pode, Danielzinho. Não pode. Mas eu tenho certeza que vai voltar a onda da Red Sonja ainda ali. Como você falou, tudo é cíclico, ela é uma personagem maravilhosa. O Conan voltou a 1000 por hora no universo Marvel. Vamos saber. Fica aqui a torcida, mas eu acredito que ela volta por conta da força e da importância da personagem para os quadrinhos como um todo, né, cara? É isso aí. Bom, galera, vocês viram que foi complicada a história da Red Sonja no Brasil, é difícil seguir a cronologia, né? Mas o material da Mitos talvez ainda esteja disponível e seguramente você já deve ter garantido a sua pré-venda aí do Red Sonja e do Bran McMorn também. 2 produtos absolutamente imperdíveis para você que é fã de fantasia, espada e feitiçaria e tudo que esse genial cara chamado Robert Howard criou há décadas e continua repercutindo e nos tocando até hoje, né, cara? É isso aí. Falou bonito, Daniel. Olha Gostei só. de ver. Tenho certeza que você curtiu esse vídeo e aprendeu um monte aqui com a nossa enciclopédia viva Alexandre Calari, um dos maiores fãs de Conan, Red Sonja e Howard do mundo. Sabe tudo esse cara aqui, então deixa seu joinha, adquira nossas pré-vendas e a gente se vê na próxima. É isso. Tchau!